Como jogar jogos do PS2 no PS3. Usando um PlayStation 3 retrocompatível. Olhe o console para verificar se a versão é FAT. Os modelos FAT, os mais robustos, são os primeiros PS3 fabricados por volta de 2006, que são os únicos que rodam games do PS2 de fábrica. Com algumas exceções, as versões Slim e Super Slim, mais finas e portáteis, não são retrocompatíveis. Caso não possua um PlayStation 3 retrocompatível, a única maneira de jogar games da geração anterior, sem realizar o jailbreak, é comprando e baixando os títulos disponíveis na PS Store. O jailbreak é um processo que permite ao usuário jogar games do PS2 no PS3. Porém, isso invalida a garantia e pode fazer com que você seja banido da PlayStation Network. Verifique o número de entradas USB do PS3 FAT. Nem todos os modelos FAT são retrocompatíveis, mas todos os PS3 com capacidade para reproduzir DVDs de PS2 são FAT. Donos desse modelo do console devem analisar o número de entradas USB na frente do console. 4 portas indicam que ele é retrocompatível. Do contrário, quando o console tiver 2 portas, ele não pode rodar discos da geração anterior. Veja o número de série. Encontre um adesivo na parte de trás do PlayStation 3 e veja os últimos dígitos. Eles representam o modelo do console, sinalizando a presença ou não de retrocompatibilidade. CXX 60 GB e CSHBXX 20 GB. Retrocompatibilidade total do hardware. CSHCXX 60 GB e CheckXX 80 GB. Emulação limitada de games de PS2. Certos jogos podem apresentar problemas. CSHGXX e superiores não podem rodar DVDs de PS2. Coloque um jogo e verifique se ele funciona. A maioria dos games de PS2 funcionará em PS3 compatíveis, sem defeitos, mas alguns apresentarão algumas limitações, mais comuns nos modelos CSHCXX 60 GB ou CheckXX 80 GB. Que utilizam a emulação por software em vez da retrocompatibilidade total do hardware. Insira o DVD do PS2 no console PS3. Caso o jogo seja compatível com o modelo, ele será iniciado como um game de PS3, com a exibição do logo de PS2 e a inicialização. Pressione o botão PS para ativar o controle. Assim que o jogo for iniciado, será preciso conectar um controle. Pressione o botão PS entre os analógicos e assinale o controle à entrada 1. O game reconhecerá o controle DualShock 3 ou Six-Axis. Controles de terceiros podem não funcionar corretamente em jogos de PS2. Experimente o controle oficial da Sony caso não funcionem. Crie um cartão de memória, Memory Card, virtual do PS2, para salvar o progresso dos jogos do PS2. É preciso criar um cartão de memória virtual, que o jogo interpretará como um cartão físico. Faça isso a partir da tela inicial XMB do PS3. Pressione o botão PS e abra a XMB.
Entre no menu Jogos e selecione Utilitário de cartão de memória. PS2. Selecione Novo cartão de memória interno e depois Cartão de memória interno. PS2. Defina o cartão de memória para a entrada 1. O game de PS2 poderá acessar o cartão virtual. Ajuste as configurações de reprodução do PS2. A retrocompatibilidade do PS3 terá algumas preferências relacionadas ao PS2 que devem ser configuradas, aumentando a qualidade de imagem dos games de PS2. Abra o menu Configurações na XMB e escolha Configurações de jogo. Configure as opções de Upscale, escalonamento. Essa opção define se a imagem será esticada ou aproximada para se adequar à tela de sua TV. Deixar em desativado fará com que a resolução original seja utilizada, muito possivelmente resultando em barras pretas em volta da imagem, enquanto normal faz com que a resolução fique compatível com o tamanho do televisor. Tela cheia, esticar a imagem até que ela preencha a tela da TV. Caso nenhuma das opções agrade, deixe em desativado. Escolha as preferências de suavização. Essa opção deixa games mais antigos do PS2 com gráficos um pouco melhores e mais polidos, devido à diferença da resolução utilizada na geração passada, em especial nos títulos com gráficos em 3D. Porém, em certos jogos, isso pouco adianta, deixando o visual ainda pior. Comprando e jogando os clássicos do PS2. Abra a PlayStation Store. Isso pode ser feito do PS3 ou ao entrar em sua conta aqui, em um computador ou dispositivo móvel. Os clássicos de PS2 podem ser baixados da PS Store e jogados em qualquer modelo de PS3, que sejam ou não retrocompatíveis. Abra a seção Games e várias categorias serão mostradas. Selecione Clássicos ao navegar pelo menu. Nota: caso esteja usando a loja da web, a opção Games do PS2 funciona apenas para os jogos compatíveis com o PS4. Marque a opção Clássicos PS2 para filtrar os resultados, de forma que apenas jogos do PS2 sejam mostrados. Clássicos do PS1 também podem ser jogados no PS3. Adicione os games que deseja comprar ao carrinho. A seleção dos games depende da região da sua conta: americana, brasileira, europeia, etc. Nem todos os jogos de PS2 estão disponíveis. Compre o jogo. Após adicionar itens ao carrinho, você pode finalizar as compras. É necessário ter um método de pagamento válido ou dinheiro na carteira, obtido através de cartões de presente. Leia este artigo para obter mais informações em relação aos métodos de pagamento. Faça o download dos games comprados. Após finalizar o pagamento, você poderá baixar os jogos de PS2 da página de confirmação de compra ou abrir a lista Downloads na PS Store e começar a fazer o download. Jogue o game baixado. Os clássicos do PS2 ficarão listados junto aos outros títulos instalados na seção Jogos da tela inicial. Pressione X sobre o game para abri-lo. Crie um cartão de memória virtual do PS2. Para salvar o progresso em games da coleção,
Clássicos PS2. É necessário criar um cartão de memória virtual, o que pode ser feito da tela inicial do PS3. XMB. Pressione o botão PS e abra a XMB. Selecione Utilitário de cartão de memória. PS2. No menu Jogos, escolha a opção Novo cartão de memória interno e depois Cartão de memória interno. PS2. Assinale o cartão de memória A, entrada 1. Todos os games clássicos do PS2 poderão acessar o cartão virtual e salvar o progresso realizado. Utilizando um PS3 modificado. Faça o jailbreak, desbloqueio, do PS3. Usuários de consoles PlayStation 3 com jailbreak podem jogar praticamente todos os games de PS2. O processo é um pouco mais complicado e isso invalida a garantia do aparelho, além de fazer com que exista o risco de ser banido da PSN. Veja este artigo para saber como fazer o jailbreak. É necessário ter instalado o Multiman, o gerenciador de games do PS3 mais utilizado em modelos com jailbreak. A maioria dos pacotes de ferramentas customizadas para o console terão o Multiman incluído. Insira o disco do PS2 no computador. O game não será jogado diretamente de um DVD. Nesse método, em vez disso, é preciso criar uma imagem dele no PC, adicionando o emulador do Clássicos PS2, para que o console interprete a imagem como um game baixado da coleção na PS Store. Tudo é feito diretamente do computador, transferindo o arquivo finalizado ao PS3 com jailbreak. Crie um arquivo ISO do disco. É necessário instalar um programa que crie a imagem do disco. Windows. Baixe e instale o InfraRecorder, um criador de imagens gratuito e de código aberto. Clique em Read Disk, ler disco, e siga as instruções para criar um arquivo ISO do disco. Mac. Abra o utilitário de disco na pasta Utilitários. Clique no menu Arquivo. Em Novo, seta apontando para a direita. Imagem do disco do menor que drive de mídia maior que. Crie o arquivo de imagem na área de trabalho. Assim que o item com extensão CDR for criado, abra o terminal e digite HDIUTIL convert to desktop original.cdr format o DTOU to desktop converted.iso. Isso transforma o arquivo CDR em uma imagem ISO. Copie os arquivos ISO para o PS3. Este passo pode ser completado tanto através de um pendrive quanto por um cliente de FTP. Use o programa Multiman para colocar os arquivos no diretório dev_hdd0, PS2 e SO, do PS3. Baixe as ferramentas customizadas necessárias para rodar arquivos ISO no PS3. São dois os pacotes que precisarão ser adquiridos e instalados no console. Em um mecanismo de busca, pesquise pelos seguintes arquivos: react.psn.pkg, PS2 Classics Plus Holder R3. Coloque os arquivos baixados na raiz de um pendrive. O arquivo react.psn.pkg deve ser transferido ao dispositivo USB, enquanto o PS2 Classics Plus Holder R3 precisar ser extraído para a raiz do pendrive.
de forma que os seguintes itens estejam no dispositivo. PS2 U10000. PS2 Classics Plusholder R3.pkg. Exdata. Pasta. E license. Pasta. Verifique se estão todos na raiz do pendrive. Ou seja, dentro de nenhuma pasta. Insira o dispositivo USB na entrada que fica mais à direita. Ela está mais próxima ao leitor de Blu-ray. Instale o React PSN. Selecione o arquivo, que está no pendrive, para que ele seja instalado. Após a conclusão do processo, ele deverá aparecer na seção Jogos. Não o execute ainda. Instale o PS2 Classics Plusholder R3. Siga os mesmos passos para instalar o emulador do PS2 Clássicos no PS3. Crie uma nova conta no PS3. Dê a ela o nome AA, pois isso é necessário para continuar com a instalação. Execute o React PSN no menu Jogos. Depois de alguns segundos, o PS3 será reiniciado e a conta AA será renomeada para React PSN v2,01 RJF0 ou algo parecido. Entre com sua conta normal. Não é necessário usar a conta recém-criada. Faça login com a que normalmente usa. Abra o Multimain e selecione a seção Retro. Aqui, todos os games antigos podem ser encontrados, incluindo os do PS2. Selecione a pasta PS2 e SO. Uma lista de todos os arquivos ISO copiados do computador ao PS3 será exibida. Escolha o game que deseja jogar. O Multimain iniciará a leitura da imagem ISO para convertê-la em um arquivo que possa ser reconhecido pelo PS3. Isso pode demorar um pouco. Depois que a conversão terminar, a seção PS2 Classics surgirá antes do título do game. Selecione o game convertido para carregá-lo a XMB. Você voltará ao menu inicial após selecioná-lo. No menu Jogos, selecione PS2 Classics Plusholder. O jogo convertido será carregado e iniciado.